E aí, eu vou e pego um lote, como esse aqui. E eu não sei da onde que vem esse lote. Então, uma empresa, ela quer fazer uma oferta. E ela precisa de saber qual país produziu os parafusos. Eu pego uma amostra de 25 unidades. E aí, antes do leilão, para essa empresa poder saber qual país produziu os parafusos, eu vou lá e divulgo a média amostral X-bar. Então, como que eu vou decidir se ele vem do país A ou B? Né? Eu tô com um lote, eu quero saber se vem de A ou se vem de B. E eu vou tomar essa decisão só com base na minha média amostral. Então, eu preciso de uma regra de decisão. Como que você faria? Você pode considerar como país produtor aquele país cuja média mais se aproximar do valor afirmado. Vamos supor, você pega o ponto médio aqui, entre 140 eu pego aqui, né? Eu tô aqui no centro, eu falo que um país tem média 145 e outro tem média 155, como a gente viu no slide anterior. Então, o país A tem média 145 e o B tem média 155. Aqui que eu vou fazer? Eu vou falar o seguinte, eu vou pegar o ponto médio 145 e 155, que vai dar 150. Então, eu vou falar o seguinte, se a média que eu observar lá, o X-barra, tiver para baixo aqui do 150, eu vou falar que ela vem de A. Que esse lote ali de parafuso vem de A. Se essa média estiver acima dos 150, eu vou falar que esse lote de parafuso vem de B. Essa aqui é a minha regra de decisão. Ela é boa? Não sei. A princípio é que me parece mais razoável. Então, vamos supor que eu observei a média e eu te falo, a média foi 148. Então, ela é menor do que 150, então eu vou falar que é do país A. 148 está mais perto de 145 do que 155. Eu posso estar enganado nessa decisão? Claro que eu posso. É possível que eu tenha uma amostra de 25 unidades de B, que tem uma média de 148? Sim, mesmo a média global 155, eu posso tirar uma amostra que me dê uma média de 148. Isso é totalmente possível. Certo? Então, eu posso estar cometendo erros quando eu falo, por exemplo, que ela é de A. Mesmo eu falando que ela é de A, ela pode, no fundo, ser de B. Então, eu posso cometer dois erros. O que a gente chama de erro do tipo 1. Eu falar que o parafuso é de A, quando na verdade ele é de B. Quando que isso ocorre? Quando uma amostra de B produz uma média menor que 150. Por quê? B, como a média é 155, eu esperaria que a amostra estaria lá perto de 155, mas mesmo assim ela pode produzir uma média menor que 150. O outro erro, é o erro do tipo 2, é o que? Eu falar que os parafusos são de B, quando na verdade eles são de A. Quando que isso ocorre? Quando o A produz uma média grande, porque o A tem uma média global de 145, mas pode ser que uma amostra de A tenha uma média maior que 150. Então, nesse caso, eu vou errar também. Então, esses são os erros, os dois tipos de erro. O erro do tipo 1, que a gente vai chamar aqui, vai ser eu falar que o parafuso é de A, quando na verdade ele é de B. E o erro do tipo 2 vai ser eu falar que ele é de B, quando na verdade ele é de A. Então, vamos definir formalmente aqui o que vão ser as nossas hipóteses. A minha hipótese nula vai ser que o parafuso vem de origem B, vem do país B. Ou seja, eu estou falando que a resistência à tração desse parafuso é uma distribuição com uma média 155 e um desvio padrão 20. E a minha hipótese alternativa é de que os países vêm do país A. Ou seja, eu estou falando que a resistência de cada parafuso tem uma distribuição com uma média de 145 e um desvio padrão igual a 12.
Então, vamos só relembrar o que era a nossa regra de decisão. Eu tinha aqui a média do A, que era 145, e a média do B, que era 155. Eu ia pegar o ponto médio aqui dos dois, que era 150. E eu falava assim, se fosse menor que 150 era do A, se fosse maior que 150 era do B. E essa região aqui que nos leva a falar que é de A, é o que a gente chama de região crítica. É a região que nos leva a rejeitar H0, porque H0 aqui pra gente é falar que é de B. Então, quando eu falo que é de A, eu estou rejeitando H0 e aceitando H1. Então, a região crítica vão ser todos os valores de x barra, tais que x barra é menor do que 150. E as probabilidades de erro, só agora vamos ver como que a gente calcula essas probabilidades. O erro do tipo 1, como a gente falou, é dizer que eles são de A, quando na verdade eles são de B. Qual que é a probabilidade disso acontecer? É a probabilidade, dado que o país B produziu os parafusos, dado que eles são de B, qual que é a probabilidade de eu falar que eles são de A? Eu falo que eles são de A quando a média é menor que 150. Então, é a probabilidade da média ser menor que 150, menor ou igual que 150, dado que o país B produziu os parafusos. Ou seja, só que x bar menor ou igual a 150 é a nossa região crítica. Então, a probabilidade de x bar pertencer à região crítica, dado que H0, que H0 é pertencer a B, dado que H0 é verdadeiro. E a probabilidade de erro do tipo 2 é a probabilidade de eu dizer que eles são de A, são de B quando eles são de A. Ou seja, dado que o país A produziu os parafusos, qual é a probabilidade de eu falar que eles são de B? Né? Dele estar lá em cima, dele ser grande, mesmo A tendo produzido. Então, como H1 é a hipótese de que A produziu, então dado que H1 é verdadeiro, qual que é a probabilidade de não pertencer à região crítica? Porque a região crítica é essa aqui. Isso que esse erro tipo 1 a gente vai chamar probabilidade, erro tipo 1 a gente vai chamar de alfa, e a probabilidade de erro tipo 2 a gente vai chamar de beta. Então, vamos calcular essas probabilidades agora, formalmente. Então, se H0 é verdadeiro, ou seja, se os parafusos são de B, a gente já viu que eles têm, então, uma média 150 e um desvio padrão 20. Então, pelo TCL, o x barra tem uma distribuição aproximadamente normal, com uma média 155 e uma variância 20 ao quadrado sobre 25, né? Sigma ao quadrado sobre n. N aqui, tamanho da amostra. Então, a probabilidade de erro do tipo 1 vai ser a probabilidade de pertencer à região crítica, dado que H0 é verdadeiro. Ou seja, dado que H0 é verdadeiro, qual que é a probabilidade de eu rejeitar H0? A probabilidade de x barra ser menor que 50, 150 menos 100 de B. Então, mesmo eu tendo uma média de 155, qual que é a probabilidade de observar uma média amostral menor que 150, menor ou igual a 150. Então, como que eu faço aqui? Eu padronizo, né? Para chegar na normal padrão, eu pego o x barra, subtraio a média, 155, e divido pelo desvio padrão, que é 4, raiz de 16. Pego 50, subtraio 155, dividido pelo desvio padrão, que é 4. Isso aqui vai me dar a probabilidade de um normal padrão ser menor ou igual a menos 1,25. Se vocês olharem lá na tabela, vocês vão ver que isso é 0,1056. Então, a probabilidade, mesmo ele sendo de B, mesmo ele tendo uma média da população de 155, a probabilidade de ele ter uma média amostral menor que 150, e assim eu falar que ele é de A, é de 10%. Então, eu tenho uma probabilidade de cometer erro do tipo 1 de 10%. Meu alfa é 10%, 10,56%. Olha só, a gente viu aqui que a probabilidade de eu falar que ele é de A quando ele é de B, ela é maior do que a probabilidade de eu falar que ele é de B quando ele é de A. Então, por quê? Porque eu estou falando mais que ele é de A. Vamos ver agora a probabilidade de erro do tipo 2. Se H1 é verdadeiro, os parafusos são de A gente já viu que eles têm uma média, então, de 145
e uma variância de 12 ao quadrado, que é sigma ao quadrado, dividido por 25, que é n. Então, a probabilidade de erro do tipo 2 vai ser a probabilidade de x barra não pertencer à região crítica, dado que H1 é verdadeira. H1 é verdadeira, eles virem de A. Então, dado que H1 é verdadeira, x barra tem uma distribuição normal, com uma média 145, e um desvio padrão e uma variância de 5,76. Então, mesmo a média sendo pequena, a média global de A sendo 145, qual que é a probabilidade de eu ter uma amostra que me dá uma média lá longe, maior do que 150? Isso acontece. Então, como que eu vou fazer isso? A mesma coisa, eu vou padronizar, pegar o x barra, subtrair da média e dividir pelo desvio padrão. Barra de subtrair da média e dividir pelo desvio padrão. Tá? Isso vai me dar uma probabilidade, uma normal, ser maior do que 2,08. Então, isso me dá 1,88%. Dá uma probabilidade de eu falar que ele é de B, ou seja, ele me dá uma média maior que 150, quando na verdade ele é de A, é de 1,88%. Tá? Então, nesse caso, a gente viu que o erro do tipo 1 era maior do que o erro do tipo 2, porque o erro do tipo 1 era na faixa de 10% e o erro do tipo 2 é na faixa de 8%, tá? Então, essa regra, a gente fala que ela privilegia os parafusos que são de A. Na maioria das vezes, a gente vai falar que os parafusos são de A. Por quê? Vamos ver. Então, vamos ver essa tabelinha aqui dos erros. Então, o parafuso ele pode vir de A ou de B. Se ele vem de A e eu falo que ele é de A, eu não errei, né? Eu tô aqui abaixo dos 150 e ele vem de A. Agora, se ele vem de A e eu falo que ele é de B, ou seja, mesmo ele vindo de A, eu tenho uma média aqui, perto do B, eu tenho erro do tipo 1, que é 1,88%. Agora, se ele vem de B, mas mesmo ele vindo de B, a média dele tá aqui, e ele me dá uma média amostral nessa região aqui, eu errei. Isso acontece com uma probabilidade de 10% aproximadamente. Se ele vem de B e eu falo que ele é de B, eu não errei. Então, esse é isso que eu posso cometer. Tá? Então, até agora, a gente viu o seguinte. Eu fixei uma regra de decisão. Eu tirei uma regra de decisão da minha cabeça. Falei, vou pegar o ponto médio dos dois e vou ver a qual país ele pertence. Mas, no fundo, quando a gente fizer um teste de hipótese, a grande questão vai ser qual a regra de decisão que eu vou utilizar. E é isso que a gente vai ver na próxima aula.